tema da minha mensagem hoje é ensinando os filhos a serem obedientes. Provérbios 22, 6, que muitos já conhecem, diz assim: ensina ou instrui. Instrui a criança no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios começa dizendo que não são os adolescentes que devem ser ensinados, até mesmo porque a adolescência, esse termo adolescente é um termo cunhado recentemente. Na Escritura, ou se é criança ou se é homem. Com 12 anos, se é homem. E a Escritura é categórica em dizer: ensina a criança. A criança. Nasceu, é criança e desde então todos devem ser ensinados. Quando eu digo ensine a criança, eu vou ser o mais claro possível dizendo para você que é pai e mãe, ou que será pai e mãe, que tem filhos pequenos. Os seus filhos, desde pequeno, precisam saber que há um lugar para eles dentro do lar. E este lugar dentro do lar não é o quarto do papai com a mamãe. Mas se a casa tem 2 quartos ou mais, a criança deve dormir no seu quarto. Li uma vez sobre filhos e perguntaram assim para o especialista: a partir de quando uma criança deve dormir sozinha no seu próprio quarto? E a resposta dele foi a mais óbvia possível: ora, desde quando nasce. Nasceu, chegou do hospital, quarto. Com os meus 2 mais novos funcionaram assim, né? Porque quando tive mais velho, só tinha um quarto, não tinha como. Mas chegaram do hospital, quarto deles. Eu sei que nós ficamos inseguros. Se acontecer alguma coisa. E você que já teve filho pequeno sabe como é. Você acorda de madrugada, você vai lá dar aquela olhadinha, né? Deixa eu ver se está respirando. Você faz isso ou não faz? Daí você olha lá, a barriga não está mexendo, deve dar aquela viradinha na criança assim. Daí acorda, você rala. Mas até naquelas casas onde há um quarto apenas, a criança precisa crescer sabendo que ela não divide o mesmo espaço com os pais. Eu lembro que eu pensei em várias hipóteses quando tinha um quarto só na minha casa, né? Colocar um trilho com uma cortina no meio para na hora de dormir, puxar ali para ele saber: olha, papai e mamãe dormem separado de mim. Você pensa que não, mas são pequenas coisas que fazem toda a diferença na criação dos filhos. Porque se nós não fazemos isso desde pequeno, às vezes, crianças grandes, de 15 anos, querem dormir com o pai e com a mãe ainda. Filhos jamais devem dormir no quarto dos pais. Escrevi sobre isso uma vez, e um rapaz me questionou assim: é um absurdo isso daí. Ele dorme não só no nosso quarto, mas no meio da nossa cama. Gente, como assim? Ele respondeu: porque este é o nosso momento família. Dormindo. Você tem o dia inteiro para ter um momento família, pode passear, pode ir a parques, pode sair para comer um lanche, mas vocês querem desfrutar do momento família dormindo. Meu irmão, quem que desfruta dormindo? Ninguém. E a criança, normalmente, ela parece um relógio de ponteiro, né? Ela começa dormindo, vai fazendo assim, ó. Daí o pai não dorme bem, acorda para trabalhar quebrado. A mãe estressada. É por isso que não pode, cada um deve ir para o seu quarto. E além do mais, gente, como que essa criança vai ter irmão dormindo no meio dos pais? Não dá. Como que vai namorar o casal? Até a vida conjugal do casal vai para o ralo. Então não pode de forma alguma. Pastor, mas tadinho, meu bebezinho, tão bonitinho, tão pequenininho. E quando fica doente? Ora, a mãe pega um colchãozinho e vai para o quarto da criança. E não a criança para o quarto da mãe. Lá em casa, pelo menos, fazíamos assim. A cama ficava só para mim, né? Delícia. Minha esposa ia para o quarto. Não estou dizendo que nunca, né? Na hora do almoço, por exemplo, meus filhos pequenos, meu menor, né? Ele vai lá, deita com a gente, não há problema. Mas o seu filho precisa, desde pequeno, entender que o lugar dele é no quarto dele e pronto, acabou. Então, quando eu e você criamos o filho na instrução e no conselho do Senhor, como eu disse na última semana, precisamos ter em mente que essas crianças crescendo, o grande problema deles não é a falta de maturidade, não é a falta de experiência, mas o problema de toda criança chama-se coração maligno. E todos nascem dessa forma. O bebezinho mais lindo que você conhece, filho de Adão,
o que tem nele é uma natureza pecaminosa e você vai ver que espontaneamente ele é inclinado para fazer aquilo que é mal. Dito isto, é de fundamental importância que pais e mães saibam qual o papel de cada um dentro do lar. Para que a criança cresça psicologicamente saudável, é importante que as funções sejam bem definidas. Em que sentido? Você sabe que 2 comandantes afundam o navio e 2 cozinheiros estragam a sopa. A criança ela precisa crescer sabendo. Papai é o provedor, aquele que coloca comida dentro de casa. Mamãe é a auxiliadora, a que cuida de mim, dos irmãos e da casa. Para que o filho, é claro, não estou dizendo mãe solteira, pai que cria filho sozinho, estou dizendo uma família convencional, com marido e mulher. A criança precisa, para que ela se desenvolva psicologicamente de forma adequada, saber. Papai fala mais grosso. Mamãe obedece papai. E nós obedecemos a mamãe. Eu sei que falar isso aqui para cristãos talvez seja chover no molhado, mas não é assim para todos. Muitos cristãos têm visto esse sistema patriarcal e bíblico como retrógrado. E então têm tentado modernizar as famílias. E o resultado, olha a família dos crentes que nós vemos hoje. Um mais perdido que o outro. Com base nisso, eu quero, de fato, ser o mais prático possível, né? Eu tentei ser mais teológico nas outras pregações, hoje eu quero ser um pouco mais prático. E é claro, quando eu digo que os filhos precisam saber as funções de cada um no lar, o pai e a mãe, eu não estou dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, você nunca vai poder lavar um prato. Você nunca vai poder dar uma ajudinha para a esposa, pelo amor de Deus. Não tem problema, a cada 6 meses dá uma forcinha. Lá, assim. Faz uma forcinha lá, né? Não há problema. Ajudar. Se o casal novo não tem filho, os 2 trabalham fora, é mais do que justo os 2 também dividirem as funções do lar ali. Agora, se o marido trabalha fora e a esposa cuida do lar e da criança, o marido pode ajudar, mas as irmãs também têm que lembrar. Ajuda não é obrigação. Senão vira obrigação. Daí faz um dia almoço, daí passa uma semana, a partir de hoje você faz o almoço, eu faço janta. E já era o cara, daí chega o serviço quebrado, tem que ir pro fogão. Né? As funções têm que ser bem definidas. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, Miguel, por favor. O primeiro princípio é a obediência deve ser ensinada. Os nossos filhos precisam ser ensinados a obedecer. E algo que deve acontecer desde pequeno. E o grande objetivo de nossos filhos serem obedientes não é a vanglória dos pais. Que muitas vezes querem um filho bem doutrinado, obediente, para quê? Para poder falar, tá vendo? O meu não dá trabalho. O meu, falei, senta, senta, levanta, levanta. Não, dá um pio, não faz eu passar vergonha quando eu vou em algum lugar. Não, não é esse o objetivo, ainda que isso aconteça, né, como consequência. Mas não é esse o objetivo de ensinarmos os nossos filhos a serem obedientes. Segundo a Escritura, quando nós ensinamos os filhos a serem obedientes, nós estamos fazendo bem a eles. Eles estão sendo abençoados quando eles são obedientes e honram os seus pais. Tanto é que Paulo em Efésios vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. E ele, claro, está fazendo uma alusão ao decálogo. O 5º mandamento é honra pai e mãe. E honrar ali não tem a ver apenas com obedecer. Faz parte a obediência, mas obediência é respeitar, é dar ouvidos à voz dos pais, é não tratá-los com negligência, nem com desdém. Isso é honrar pai e mãe. Ensinar obediência e honra. Numa geração onde há novelas que chamam Rebelde. Lembra aquela novela? Isso é um rebelde. É lutar contra o sistema. Mas é assim que eu e você devemos andar. Andar de acordo com aquilo que a Escritura ensina. É tão certo que em Lucas 2, verso 51, aquele fantástico episódio onde Maria esquece o filho no templo, lembra? José, Maria e o povo, eles vão a uma das 3 festas anuais. E então, eles participam da festa, voltam
3 dias depois eles pensam assim, gente, está faltando alguém. Esqueceram Jesus. Voltam, depois de 3 dias sem ver o filho. Eles chegam e o menino Jesus, a única passagem que fala a respeito dele, na infância, provavelmente ele com 12 anos. Eles voltam e Maria diz, menino, estávamos angustiados à tua procura. E olha a resposta de Jesus. Não sabias que convinha estar na casa de meu pai? O fundo histórico ali é que ele está citando Samuel, filho de Ana, o profeta. Quando Ana fica orando para ter um filho, não tem filho. De repente Deus dá a ela um filho. E ela diz, Senhor, se tu me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Porque eu só quero ter filho. Gente, me livre dessa vergonha de não ter. Ela tem um filho. O menino desmama. E ela já deixa no templo para ser criado ali. Então o que alguns teólogos vão dizer é que, neste contexto, Jesus diz a frase, não sabia que convinha estar na casa de meu pai? Ou seja, eu tenho que ficar aqui. Mas vocês se lembram o que Jesus faz? Pega e volta junto com seus pais. E a Escritura vai dizer assim, em tudo lhes era submisso. O Rei da Glória, diante de pais naturais, ali que o criou, diz a Escritura que ele era submisso em tudo. E a consequência disso, a Escritura vai dizer que ele crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, ensinar os filhos a serem obedientes é abençoar os filhos, é livrar os filhos do mal. Não é assim a oração do Pai Nosso? Não terminando se livrar-nos de todo o mal? Então, quando você ensina o seu filho a ser obediente, você está abençoando a ele. É por isso que é de suma importância que venhamos a educar os filhos da forma bíblica. Não apenas como cãezinhos adestrados para que nós recebamos o aplauso dizendo, oh, você educou bem os filhos. Não, mas para que a bênção de Deus de fato seja sobre nossas crianças. Este é um mandamento para mim e para você. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Confronte a imaturidade de seus filhos, porque se tem alguém que é imaturo, é filho. Só que, em nossa geração, filhos de 5, 7, 10 anos decidem a igreja que a família vai congregar. Por quê? Ai, essa linha de lá é mais gostoso. 15 anos, o menino diz, vamos ficar naquela igreja, porque, ai, tem uma menininha que eu gosto de lá. E a família vai para lá. Qual sabedoria tem, gente? Um moleque de 15 anos, nenhuma. A frase mais sábia que um jovem pode dizer é, eu sou tolo. Tolo, não sei nada. Eu preciso aprender, crescer a cada dia, para que depois, quando ele estiver lá com seus 40, 45, ele ver, eu estou começando a aprender alguma coisa. E quando ele achar que tem um pouco de sabedoria, chegou a hora de morrer. Assim é a vida do ser humano. Agora não. Crianças decidem tudo. Decidem o que come, e se come. Sendo que não sabem absolutamente nada. Nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque no Brasil, meu querido, você nasceu, você só tem direito. Direito a um monte de coisa. Nada de responsabilidade, apenas direitos. O ECA diz que você tem vários direitos quando nasce, seu bebê, sua criança. A Escritura diz que você tem deveres. E o principal deles é ser obediente aos pais. Honrar os pais. Obedecer aos seus pais. O único direito que a Bíblia diz que a criança tem é o direito de obedecer. Simples. Pastor, o senhor está me dizendo então que os filhos devem obedecer os pais em toda e qualquer circunstância? Não. Há raríssimas exceções que você não vai precisar obedecer. Mas isso não diz que você não vai honrar os pais do mesmo jeito. Você pode deixar de obedecer em que sentido? Seu pai diz, filho, traz a sua bolsa aqui, está no mercado. Abra a bolsa que eu vou colocar um pacote de salame aí dentro. Você não deve obedecer, porque o seu pai está indo contra aquilo que a Escritura ensina. Mas ainda que desobedeça, você não pode desonrar. Está maluco? Eu não vou fazer desse jeito. De forma alguma.
A obediência é relativa. Neste caso, que a Escritura diz que importa obedecer a Deus que os homens. Mas ainda que você desobedeça aos seus pais, se ele manda você fazer algo contrário à Escritura, você deve fazer isso, mas sem desonrar. A honra permanece da mesma forma. Experimente deixar crianças fazerem o que querem. Elas só farão besteira. Os filhos, eles podem e devem honrar os pais. E às vezes, por conta de desobedecer e honrar, eles podem ter prejuízos? Claro que pode. Dá um exemplo para você. Uma irmã de nossa igreja, de uma de nossas igrejas, ela morava, acho que a uns 4 quilômetros do salão onde nós fazíamos as nossas reuniões. E a mãe dela, ímpia de tudo, a mãe dela dizia assim: eu não quero que você vá à igreja. Não quero. E ela dizia: mamãe, eu amo tanto a senhora, mas foi Deus quem me deu a senhora. Eu devo obediência a Ele. Então, amando a senhora, eu não vou obedecê-la. Mas saiba, só porque Deus é mais importante para mim, apenas por isso. E então ela ia ao culto, a pé, voltava, apanhava de cinto, de fio. Chegava às vezes na outra semana toda marcada assim em sua pele. E a gente dizia: irmã, o que aconteceu? Foi porque eu vim ao culto domingo passado. Desobedecendo, mas jamais desonrando. Então ela mudou para um sobrado. O que a mãe dela fazia dia de culto? Você não vai à igreja. Saía e trancava a porta. Não é que a menina descia pela janela? Fazia aqueles esquemas com lençol, né? Não sei se viu o filme, Carandiru, alguma coisa, né? Tereza, que eles amarra e desce. Ia para a igreja, voltava e apanhava de novo. Pastora, mas estou sendo fiel a Deus, estou apanhando? Arque com prejuízo, sem desonrar. É assim que nós, filhos, devemos fazer, porque Efésios é claro: obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É justo. A honra nós jamais devemos perder. Não importa quem o seu pai seja, não importa, sempre devemos honrar. Segundo, eu sei que quando a gente fala a respeito de honra aos pais, você pode pensar assim: pastora, mas o senhor não conhece o pai ou a mãe que eu tive. Eu não preciso conhecer. O mandamento não muda. Mas o meu pai era um cafajeste, um drogado, um alcoólatra. Não importa. Por mais imprestável que os nossos pais tenham sido, eles nos deram a vida. E por conta de terem nos dado a vida, nos deram a oportunidade de, nesta vida, por mais miserável que venhamos a viver, possamos nos arrepender de nossos pecados e então sermos salvos da condenação eterna. É por esse motivo que a honra deve acontecer. Segundo, não tolere desrespeito. Jamais. Quando eu digo que você não deve tolerar desrespeito dos seus filhos, não é porque eles ferem a sua autoridade. Isso acontece, claro. Mas em primeiro lugar, porque quando os pais são desrespeitados, Deus está sendo desonrado. Porque foi Deus quem instituiu a autoridade do pai e da mãe. Tanto é que olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A palavrinha servo aqui é apenas um eufemismo. O literal, a melhor transcrição seria escravo. Que a palavrinha no grego ali é doulos, escravo. Daí, para não ficar algo pesado para lermos, eles traduzem por servo. Servo, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Se a um homem que tinha comprado você, a Bíblia diz que você deve honra ao patrão, ao chefe. Aqui nós não estamos falando de alguém que talvez pagou uma grana em um escravo. Estamos falando de quem pôs você no mundo, de quem criou você. Porquanto a honra deve ser sempre. Se é bom ou não, não importa. Sejam pais biológicos ou pais de criação. Sempre devemos honrar os pais para que Deus possa nos abençoar.
Se o mandamento é honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias, a recíproca também é verdadeira. Desonre pai e mãe e viva menos. Tenha uma vida curta. Eu sei que o desrespeito que há hoje com a autoridade dos pais, e muito, tem a ver com o evangelho moderno que tem sido pregado. Em que sentido? O evangelho moderno hoje, meu irmão, Jesus é mano. É Joe. Como são as canções de hoje? Essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Você é o escambau. Senhor. Pode ver, nós nos esforçamos quando pegamos alguma canção assim que é bonita, mas tem um você ali. A gente troca por Senhor, por Jesus, da melhor maneira possível para dar musicalidade, porque a questão do respeito é de suma importância. Agora, se nas canções Jesus virou nosso amiguinho, que é você, os pais também serão. Por isso, por este motivo, você que é pai, você precisa inculcar na cabeça do seu filho que o mínimo que ele deve fazer é chamá-lo de Senhor. Senhor. Pai e mãe não é você. Não importa. Ah, mas eu sou 15 anos mais velho que eu. 20, não interessa. Senhor. E isso deve ser ensinado desde pequeno. E talvez você aqui é filho grande. E chama os seus pais de você já tem até filho. Recomece. Próxima vez que você visitar os seus pais, lembre-se, Senhor, Senhora, é assim que nós devemos tratá-los. Isso é tão sério que a Escritura diz que Sara chamava Abraão, marido, de Senhor. Tamanho era o respeito pela autoridade que ela tinha, do chefe da casa. Senhor. Lucas, quando ele vai escrever o seu livro, seu evangelho encaminhado a Teófilo, que era alguém que portava uma certa autoridade, ele começa assim: Excelentíssimo Teófilo. Pastor, mas a questão de você, excelentíssimo, não é apenas um pronome de tratamento? Óbvio que é. É por esse motivo que o você não deve ser usado para com autoridade. Não é assim que funciona no caso de juiz? Chama um juiz de você. Olha, eu fui uma vez testemunhar a favor de um irmão, ele tinha sofrido um acidente, né? E por conta do buraco na rua, passou com a moto, capotou e se arrebentou lá. E eu não tenho dificuldade nenhuma em chamar as pessoas mais velhas de senhor. 10 anos de militarismo entra na cabeça da gente, né? Sim, senhor, não, senhor. E eu estou lá, o juiz aqui, e ele começou a me fazer umas perguntas. Eu, sim, senhor. Eu tomei um xingo. É excelência. Gente, desculpa, senhor. Quer dizer, excelência. Olha a seriedade. Um juiz. Agora, pai e mãe é velho. Meu irmão, nunca chame seu pai e mãe de velho se eu estiver perto, pelo amor de Deus. Eu vou ter que testar muito 70 vezes 7. É bem provável que o tapassourianda vai na sua cabeça. Pau! Respeito. Honra. É assim que nós devemos fazer. Agora, se filhos não conseguem respeitar os pais, você acha que vai respeitar o professor? Você acha que vai respeitar o patrão? Você acha que vai respeitar o policial? Meu irmão, até os nóia da vida aí, quando toma geral. Sim, senhor. Chama os polícia de senhor, você chama seu pai e mãe de você. Não, não pode, não pode. Eu não estou dizendo que os filhos devem apenas ouvir, não podem falar jamais. Mas os pais precisam evitar. Tudo argumenta. Tem filho que é assim, não é? Tudo tem um argumento. Você fala tal coisa. Por quê? Mas agora? Pode ser depois? Não tolere esse tipo de coisa. Tudo argumenta, tem hora. Faz porque eu mandei. E aqui é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando você tiver o seu filho, você traz o que você quiser. Aqui em casa é assim, acabou. Agora, principalmente adolescentes, deixar tudo argumenta. E tudo tem resposta para dobrar a gente. Não pode. Não estou dizendo que você nunca vai ouvir seu filho, pelo amor de Deus, né? É claro que ele pode expor suas chateações também. Deve expor as suas chateações. Mas de forma alguma. Falando alto. De forma alguma. Com aquela cara. Você está falando... Se estiver perto, vai no tapão mesmo, né? Na hora. Sorriso já fecha.
Se estiver longe, faça um curso de Havaiana, voando. Havaiana, teleguiado. Por amor a eles. Por amor a eles. Não aceite sair batendo pé. Já viu? Às vezes fala alguma coisa. Tá bom, fazer então. Ah, querido, voa no gogó da criança. Não podemos deixar, de forma alguma. Eu sei que no mundo de governos opressores, nós somos tentados a corrigir um erro de que muitos dizem que é uma ditadura, indo para o outro extremo. Qual extremo? Anarquia. Não, aqui não tem autoridade, não. Aqui todo mundo é igual. Porque não é isso que a Bíblia diz, que todos somos iguais diante de Deus? É verdade. Todos somos iguais no sentido de valor. Mas filho não é igual ao pai. Não é igual à mãe. Por isso deve respeito, sempre. Não devemos aceitar. Não devemos aceitar a desvalorização da autoridade. Por amor sempre aos filhos. Esse é o objetivo. Terceiro, aprenda a falar direito. Os mais antigos, talvez, aqui, devem já passar por uma situação dessa. Meu irmão, antigamente, os pais olhavam. Dependendo do jeito que olhava, o filho já sabia. Estou lascado. Minha mãe me dizia que uma vez o pai dela estava conversando com o tio dela. Ela passou no meio dos dois. Na hora que ela olhou para o pai dela, ela viu, eu falei, gente, já era. Espada de São Jorge na veia. Apanhou muito. Hoje em dia, como é? Tem dois adultos conversando com criançada. Ninguém fala nada. Não há respeito algum. Fale direito. Fale firme. Porque o seu modo de falar com o filho, a forma como você fala, vai demonstrar se você está falando sério ou não, e provavelmente se ele vai te obedecer ou não obedecerá. Precisamos aprender a ser firmes naquilo que falamos. Olha o exemplo da Escritura. A Bíblia diz que Deus, quando Ele vai dar os mandamentos, diz a Escritura que o Monte Sinai tremia. Relâmpagos, trovões. E então Deus começa a dar as suas ordens em meio a relâmpagos e trovões. Para mostrar, ordens devem ser dadas de forma enérgica. Como são os pais de hoje? Deus disse não em meio a trovões e relâmpagos. Os pais dizem não com a cara do ursinho puff e querem que o filho obedeça. Filho, não pode, hein? Papai já falou. O homem do saco vai pegar você, hein? Cuidado. Ó, a loira do banheiro, se você não obedecer, mamãe. E ficam. Não falam de forma enérgica, não são firmes. Muitos pais dizem não, mas com a cara que aquele cachorrinho que caiu da mudança, que o filho fica com dó do pai. Ai, pai, eu vou obedecer porque a carinha do senhor está tão bonitinha. Vou obedecer. E obedece por dó. Faz toda a diferença, fala, filho. Eu e você precisamos ser firmes. 1 Coríntios 14, 8, Paulo diz assim, porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Aqui ele está, a ilustração ali é como se fosse no meio militar, né? Se o corneteiro dá um toque errado, a tropa não sabe se é sentido descansar, se é fora de forma, se presta continência, fica perdido. Os irmãos são militares aqui, sabe como é? Você tá, que toque foi esse? Você fica perdido. E Paulo, então, ele faz essa analogia. Do mesmo jeito que o corneteiro ali, ele deve dar o comando certo para que a tropa obedeça, assim também deve funcionar a ordem dos pais. Precisam ser ordens específicas. Agora, se você não fala firme, se você não cumpre aquilo que você promete, ora, como você quer que o seu filho cresça uma pessoa psicologicamente saudável? Sendo que ele vê que você é inconstante, que você fala que sim, depois que não, fala que não, depois que sim. Ele nunca acredita. Mateus 5,37 vai dizer assim a palavra do Senhor. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Como assim, sim, sim, não, não? Falou que, chegando do serviço, você iria jogar bola com ele? Tomou o maior xingo do chefe. Chegou arrebentado, cansado. Mas tinha falado sim? Dane-se, cumpra.
cumpra com a sua palavra, sim. E quando você falar não, aprenda também a sustentar aquilo que você falou. Porque os filhos hoje em dia, pai, pode ser outra coisa? Não. Pai, pode ser outra coisa? Não. Ai, menina, faz logo, para de encher o saco. Não. Falou não, é não. Olha o que vai dizer Êxodo. Deuteronômio, capítulo 3, verso 25. Põe para frente ali. Deuteronômio 23, 3, 25. Diz assim. Aqui, qual que é o contexto? Deus tinha falado para Moisés. Rapaz, você ficou bravinho lá na rocha, não vai entrar na terra prometida. Você vai ver de longe, não vai entrar. E então nós vemos Moisés aqui argumentando com Deus, né? Tentando, Senhor, pensa bem aí, Senhor. Olha o que diz o texto. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. O que Deus está dizendo aqui? É assim, rapaz, eu falei não lá atrás, e eu não mudo, não vai, não vai, não interessa, Moisés podia ficar lá, fazer birra, Senhor, vou matar, não interessa, não, e eu e você devemos aprender também a termos palavra para com os nossos filhos, não e não também a falar pouco. Hoje em dia, muitos pais precisam falar várias vezes para que o filho obedeça. Filho, não. Filho, o pai já falou não. Filho, terceira vez que o pai está falando não, hein? E fica. Fale uma vez só. Você tem que ter domínio sobre eles. O seu filho precisa entender, querido, que quando você fala pela primeira vez, você está falando pela última vez. Não significa não. A gente tem que desenhar, gente, isso aí. Não é não. Não fique fazendo ameaça. Daí eles começam a trabalhar o psicológico das crianças, né? Se fizer isso aí, vai apanhar. Meu filho faz. Vou dar mais uma chance só, hein? Se fizer isso aí, vai apanhar para valer. E faz de novo. Já acabou o limite. Se fizer agora, certeza de apanhar. Os filhos sabem que os pais apenas, às vezes, falam alto, mas não tem palavra nenhuma. Uma vez o Joãozinho daqui, o Joãozinho da ilustração. O Joãozinho estava jogando bola na rua, apesar que daqui gosta de jogar bola na rua também, né? Vamos mudar o nome. O Zezinho. Já fiquei direto com o Joãozinho ali. O Zezinho estava jogando bola na rua. E então, o Zezinho acertou a bola na vidraça da vizinha lá e quebrou a vidraça da vizinha. A mãe dele, aos berros, disse, pra dentro, moleque! Uma semana sem sair pra rua, sem jogar bola com essa molecada. O Zezinho entrou. 2 horas depois, o Zezinho estava jogando bola de novo. E a molecada, o que aconteceu? A mãe falou que era uma semana. Não, minha mãe não falou sério, ela só estava brava. Não é assim que acontece com muitos pais? Eles não sustentam aquilo que eles falam. 4, aprenda a impor limites. Irmão, até o mar tem limite. O seu filho agora é cartão black, sem limite. Não pode. Nada mais exemplifica limites do que a palavra não. Bem curtinha. Não. Pastor, mas ficar falando muito não para criança, o cara mandou um artigo para mim, tentando me refutar a respeito desse argumento, né? A criança pode crescer negativa. Não. Gente, 10 mandamentos. 8 começam com não. Você cresceu aí? Problemático por conta disso? Meus 3 filhos, primeira palavra que eles aprenderam, não. Não. Só isso que eles ouviam. Que criança para fazer coisa errada é uma maravilha, né? É dentro da tomada, não. É isso aqui, não. É isso aqui, não. E às vezes ele fazia uma coisa e olhava, não. Depois que aprendeu, mãe, pai, avó, primeiro, não. E às vezes era 2. Não.
Aí, ó, não tão complexado, eu acho, né? Não. A criança, ela não pode fazer o que ela quer. Deus não é assim com a gente. Você não pode fazer o que você quer. Por mais que hoje em dia muitos pastores dizem, né? Você pode conquistar o que você quiser. Você pode ter o que você quiser desde que você se dedique. Não há diferença dele para o coach nenhuma. A diferença aqui é uma ambição gospel. Mas você pode todas as coisas. Meu querido, você não pode. E o seu filho também precisa aprender que ele não pode todas as coisas, que Deus assim faz conosco. Olha o exemplo de Davi. Davi foi um grande guerreiro, um grande rei. Juntou muito dinheiro e ele queria, oh Deus, tem no meu coração de construir uma casa para o Senhor, porque até então era tabernáculo, tenda. E Davi pensou, foi, gente, eu num casão, Deus tem que ter uma boa casa, vou construir um templo. O que Deus falou para ele? Não, não vai. Sua mão é suja de sangue. Salomão, seu filho, vai construir. E Davi tinha no coração de querer fazer, mas mesmo com aquilo no coração, Deus falou, não. Portanto, você não pode sair seguindo o seu coração. Se o seu coração vai contra a Escritura, querido, acabou. É não. Em algumas casas, a autoridade veste saia. Em outras, veste fraldas. Porque é a criança que determina tudo. É a criança que determina a hora que come. E se come Danone, come bolacha, come tudo na hora do almoço, daí depois não quer comer. Por que será, né? Claro, tá com o bucho cheio, gente. Deixa a criança passar fome um pouquinho. Não tem problema. A criança não pode decidir nada. Experimenta, meu irmão. Dá liberdade para o seu filho. Fala, filho, a partir de hoje, o cardápio vai ser aquilo que você quer. O que você quer? Hambúrguer e batata frita. É só isso. A saúde deles acabou, né? Eles não têm sabedoria nenhuma. Nenhuma. Ai, pastor, mas essa fase vai passar. Claro que vai. Desde que você dê um basta. Desde que você não aceite um reizinho dentro da sua casa. Porque tem muitas crianças que são rei. O rei da casa. Ai daquele que contrariar o sumo soberano reizinho. Não pode. Ele é a voz onipotente dessa casa. Ele chorou, vem todo mundo para cima dele. O que você quer? Quer dinheiro? Quer brinquedo? Quer pirulito? O filho não pode ser o rei. Adultos, infelizmente, sucumbem diante de pressão psicológica das crianças que, mesmo sem intenção, às vezes, sabem fazer. Sabem fazer. Sucumbem diante de birra. Daí está lá, o moleque está se esgoelando. Ai, dá esse negócio para ele logo, pelo menos. Aí para de chorar. Meu querido, você está estragando seu filho e trazendo mais problema dentro da sua casa. Quinto, já estou encerrando. Põe ali, Miguel, por favor. Aprenda a recompensar e punir. Pastor, não creio que deve ser feito dessa forma. Gálatas 6,7. Não vos enganeis, Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Nós temos de acordo com aquilo que nós fazemos. Ou seja, você fez o que é bom, você é recompensado por aquilo que é bom. Você fez o que é mal, você é recompensado por aquilo que é mal. Repare, porque o nosso país é uma baderna. Por que você acha que a criminalidade tem aumentado substancialmente? Sabe por quê? Impunidade. Onde reina a impunidade, reina também a criminalidade. A desobediência. Porque você vê constantemente políticos que roubaram o país inteiro, se candidatando a cargos em eleições novamente. Porque eles sabem, a lei no Brasil não funciona do jeito que deveria funcionar, né? O artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais diante da lei. Mas, como diz George Orwell, alguns são mais iguais que outros. Então, a lei não funciona para todo mundo, claro que não. Impunidade. Isso é tão certo que, via de regra, organizações, empresas, onde o funcionário é estabilizado, com exceções, via de regra, o serviço não presta. Você já precisou fazer algum documento na prefeitura de uma cidade? Já? Tomou um chá de cadeira lá, né? Meses, né? Para fazer alguma coisa. Você chega lá, tá a mulher lá, zap, você está quase morrendo ali, né? Espera um pouquinho. Estou na última fase que já vou. Não liga para você.
Daí você vai reclamar, eu não posso ser mandado embora. Você acha que uma pessoa dessa tem estímulo para prestar um bom serviço? Com exceção, é claro, das pessoas que têm caráter. Então, essas vão trabalhar bem em qualquer lugar. Via de regra, esses serviços são os piores possíveis. Porque fazendo ou não fazendo, não vai ser despedido, o dinheiro está lá no final do mês. Então, tudo é festa. Então não existe, querido, esse papinho, olha, você deve dar as coisas para a criança por amor à criança, não importa o que ela faça. Importa. Não fez o que é correto, não deve receber recompensa. Mas sim deve ser punido. Deus faz assim com a gente. Moisés, como falei, não entrou na terra prometida porque errou, acabou, perdeu. Agora você quer ser um pai melhor do que Deus. Mais quebrantado do que Deus. Seu filho precisa aprender que erros têm consequência. Não estudou, não passa na faculdade, não trabalhou, vai passar fome. Não adianta, daí os pais eles querem ensinar tudo de uma forma lúdica para os filhos, né? Eu via, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, eles estavam inventando lá, eu não lembro o nome exato, faz tempo que eu li esse artigo, sobre a redação onde não há certo, não há errado. Tipo, a criança fazia a redação e ela poderia escrever do jeito que ela acha que é certo. Porque você falar, você escreveu aqui, isso aqui era com S, você escreveu com Z. Você pode traumatizar a criança, gente. Não onde você vê as pessoas escrevendo esse não, né? Com C cedilha. E é normal. Eles dizem, não pode. Porque isso aí vai fazer com que a criança cresça psicologicamente atribulada. Hoje em dia eu acho que é assim ainda, né? Repete de ano na escola ainda não? Passa todo mundo direto. Acho que passa ainda, né? Tá vendo o que a escola é porcaria? Não serve nada. Estudando ou não estudando, passa de ano, gente. Daí ele vai fazer um vestibular. Ou ele vai trabalhar numa empresa. Ele começa lá. Você acha que ele vai ter estímulo para se dedicar? Não vai. Não vai. Eu e você devemos aprender a recompensar e a punir. E quando eu falo recompensar os filhos, né, elogio é uma parte fundamental. Devemos. Fez o que é certo? Devemos elogiar. Não com aquele elogio mentiroso, né? Esse é o melhor filho do mundo. Você conhece todos os filhos, gente? Vai falar que o seu é o melhor do mundo? Sendo honesto e sincero. E para encerrar, põe o sexto ali, Miguel, por favor. Vamos passar 5 minutinhos hoje, paciência. Não baseie sua repreensão em ira de momento, mas em padrões de justiça. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, Aminon tinha acabado de estuprar sua irmã Tamar. Os dois eram filhos de Davi. A Escritura vai dizer que Davi ficou furioso por saber que Aminon tinha feito aquilo. Apenas ficou bravo. Não tomou atitude nenhuma. Fez alguma coisa? Não. Depois daquilo ali, a desgraça só aumentou. Absalão mata Aminon. A espada nunca mais sai da família de Davi. Absalão sai com todas as mulheres do pai em cima do telhado, para que todo Israel visse a vergonha do pai. Porque lá atrás, o filho errou e ele ficou só bravinho. Bravinho. Mas não tomou nenhuma atitude. É tão certo que eu e você devemos ensinar às nossas crianças que regras são regras. Que eles devem ser disciplinados não por uma ira momentânea, mas porque erraram. É mais ou menos o seguinte. O menino faz uma coisa errada e você diz 10 dias sem sair de casa. Daí no terceiro dia o menino chega em você e diz, pai, o senhor ainda está bravo comigo? Você diz, não. Então eu posso sair? Não. Eu não repreendi você porque eu estava bravo. Eu repreendi você porque você errou. É assim que eu e você devemos fazer. Ser previsíveis. Meu irmão, seja previsível. Não há coisa melhor do que pais previsível, porque daí o filho fez uma burrada e ele sabe, me lasquei. Agora, pais bipolares que, às vezes o filho derruba um copo, não tem problema não, acontece. No outro dia derruba um copo igual e pau, tapão na nuca do menino. Calma aí, gente. Qual o padrão de justiça? Ser previsível. Para encerrar, Ted Tripp, ele escreveu o livro Pastoreando o Coração das Crianças. Põe só a fotinha ali na frente. Ele dá uma ilustração que eu acho fantástica, né? Ele diz que é mais ou menos assim. Este é o círculo e dentro do círculo está a bênção do Senhor.
Então, os filhos que estão ali debaixo da obediência e da submissão, olha para cá, por favor, que estão debaixo da obediência e da submissão, eles serão abençoados se ficarem ali dentro. O pé para fora é começar a se colocar em risco, sofrer, inclusive poder morrer. E os nossos filhos, eles têm a tendência natural de sempre o ciclo está aqui avisar. Vai ser dar um aqui, eles gostam de testar o sistema. E nós que somos pais, que amamos, nós, por amor, devemos corrigi-lo, se preciso for, puni-los fisicamente, para que possamos trazê-los para dentro do círculo de novo. Isso é amor. Amor. Submissão, ela deve ser algo voluntário. E toda disciplina, quando é exercida aos nossos filhos, não deve ser pais expressando sua ira, nervosos por alguma coisa, simplesmente resgatando o filho para que ele volte debaixo da bênção do Senhor. Esse é o objetivo da punição. Por isso, você que é filho, o dia que você tomar uma costa do seu pai e da sua mãe, alegre-se. Porque esses são pais que amam. A Escritura vai dizer em Hebreus, mas se estáis sem repreensão, das quais todos sois participantes, é porque não sois filhos e sim bastardos. Deus repreende seus filhos, e você, o filho pode fazer o que quiser, e você não repreende. Então a prova de que o seu pai o ama de verdade é que quando você põe o pé para fora do círculo, nem que for na vara, mas ele traz você para dentro de novo. Isso é prova de amor. Ted Tripp, ele define submissão assim: obediência é a submissão voluntária, sem desculpa e sem demora. Isso é obediência. É a submissão voluntária, sem ficar dando desculpa e na hora. Não pode demorar de forma alguma. Não é obediência quando os nossos filhos, você os manda fazer algo e eles contra-argumentam. Mas tem que ser agora. Filho, vai ao bar para mim comprar tal coisa. Precisa ser agora. Ali já não é mais obediência. Ali já não é mais submissão. Ele não obedeceu de forma voluntária. Não obedeceu. Imagina o seguinte. Você fala assim para o filho. Filho, hora de ir para a cama. Só há uma resposta que deve satisfazer você. Sim, Senhor. Qualquer outra resposta, ele não está sendo submisso da forma correta. Não está obedecendo da forma correta. Não pode falar, nossa, já? Mas por que agora? Deixa eu terminar só isso aqui. A partir do momento que há esses questionamentos, deixam de ser. A obediência, a submissão genuína. Filhos, eles têm a obrigação de ouvir os pais, ser atento à voz dos pais, não ignorar, porque tem muito filho que dá aquele miguezinho, né? Eu não ouvi. Você tem obrigação, rapaz, tem que ouvir. Treina o ouvido seu para ouvir mais, não sei, você tem que dar um jeito. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, ficar atento à voz de cada um deles. Agora, se você é pai e você aceita outra resposta que não seja um sim, Senhor, você está treinando os seus filhos a serem desobedientes. Porque a desobediência começa aí. Ele dá uma retrucada, você não fala nada. Ele dá uma desculpa, você não fala nada. Ele não obedece na hora e você não fala nada. Lembre-se que o que está em jogo é uma vida longa para o seu filho. É a bênção de Deus sobre o seu filho. Por isso a importância de sermos firmes em relação a essas coisas. Se nós amamos e queremos que eles sejam abençoados, devemos ser firmes. A obediência não é simplesmente um assunto entre o pai e filho. É, em primeiro lugar, um assunto entre o filho e Deus. Então, por esse motivo, nós devemos nos esforçar da melhor maneira possível, sermos firmes do jeito que a Escritura ordena, para que a bênção seja sobre eles. Você não os abençoa quando você deixa eles fazerem o que quer. Quando eles decidem, quando eles batem boca, quando eles retrucam, você não abençoa os seus filhos quando isso acontece. Como eu disse, os filhos podem, às vezes, falar também. Eles têm o seu momento de fala dentro do lar. Lembrando sempre, de forma respeitosa. Respeito sempre. Os filhos devem estar prontos a obedecer a qualquer momento. E ainda que os pais peçam alguma coisa, eles devem se levantar imediatamente com a finalidade de obedecer. E se no meio do caminho ele dá uma questionada com respeito, não há problema. Pai, eu estou indo, tá? Pai, só falta 1 minuto para acabar aquele vídeo que eu estava vendo. Eu poderia terminar? E ao mesmo tempo ele deve estar pronto para saber que ele pode ouvir um sim ou não.
independente daquilo que o pai ou a mãe fala, ele deve obedecer de bom grado. É assim que devemos ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Não fique aí se preocupando em enfeitar a obediência. Isso é o problema de muitos pais modernos. Eles querem enfeitar aquilo que não deve ser enfeitado. Eles querem dizer assim, filho, obedeça o papai, amanhã o papai compra chocolate. Se você obedecer o papai sempre, nunca discordar, vai ganhar a bicicleta. Isso aí não é obediência, isso é acordo. Você está fazendo um acordo com seus filhos. Submissão significa necessariamente fazer aquilo que você não concorda. Meu querido, porque se você concorda, fica fácil, né? Me chama lá para tomar café na sua casa. Vou correndo. Fala para os seus filhos, chama eles para comer um lanche. É fácil. Agora, a submissão é quando nós damos uma ordem, ou recebemos uma ordem, com a qual nós não concordamos, e mesmo assim obedecemos. E se eu e você queremos que os nossos filhos tenham uma vida longa, devemos ensiná-los, nos empenharmos ao máximo, para que eles aprendam que a obediência ela deve ser voluntária, sem desculpa e sem demora. Amém, meus queridos?